A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus, nesta oportunidade, continue a nos abençoar como sempre tem feito, através da sua maravilhosa palavra. E neste momento eu quero meditar com você, trazendo ao seu coração, no livro de Levíticos, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Maravilha, né? 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Sabemos nós que o fogo tem um poder tremendo. E o fogo nos dá lições memoráveis. Antes de mais nada, eu vou trazer ao seu coração uma reflexão que eu li em um folheto, que diz assim: que um membro de uma determinada igreja, a qual frequentava e servia regularmente, sem mais nem menos, deixou de participar das atividades da igreja. E depois de muitos dias, sentindo a falta do irmão, o pastor daquela igreja decidiu visitá-lo. E por coincidência era uma noite muito fria. E chegando à casa do irmão, o pastor encontrou sozinho em casa, sentado diante da lareira, que ardia com um fogo brilhante e acolhedor. Já percebendo a razão da visita do pastor, o irmão lhe saudou com a paz do Senhor, dando-lhes a boa-vinda. Conduziu a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando o que o pastor tinha para lhe dizer. Só que o pastor se acomodou confortavelmente no lugar indicado e não disse nada. Ficou no silêncio. E aproveitando que a lareira estava ardendo com as suas chamas dançantes, ficou ali contemplando. Passaram-se alguns minutos, o silêncio era tremendo. O pastor observou as brasas que se formavam e cuidadosamente ele selecionou uma delas. Ele selecionou a brasa maior que tinha, a mais incandescente de todas. Pegou aquela brasa grande e empurrou-o para o lado, separado das demais. E voltou então a sentar-se. Permanecendo silencioso e imóvel, o irmão prestava atenção a tudo, fascinado e quieto. Com o passar dos momentos, aos poucos a chama da brasa solitária, que foi separada, diminuía, até que houve um brilho momentâneo e fatalmente seu fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz,
agora não passava de um negro e frio morto pedaço de carvão recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. Nenhuma palavra tinha sido dita desde da chegada do pastor. O pastor, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão apagado, frio e inútil, colocando-o de volta no meio do fogo. Que maravilha! Quase que imediatamente, aquele pedaço de carvão que estava apagado, frio e inútil, coberto de fuligem, começou a arder, alimentando-se pela luz e o calor dos carvões ardentes em torno dele. E de repentemente voltou a brilhar. O pastor continuou saindo em direção à porta. E quando ia saindo, até que enfim o irmão falou e disse: obrigado, pastor, por sua visita, pelo belíssimo sermão. Estarei voltando ao convívio da igreja. Que Deus abençoe o Senhor. Então, meus irmãos, aos membros da igreja, vale lembrar que nós fazemos parte da chama e que longe da comunhão dos irmãos, essa chama perde todo o brilho. É por isso que os líderes estarão sempre orientando a igreja para que se congreguem, para que orem, para que leiam a palavra, para que vivam em união, para que o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro. Cristo vive. Ele vive em nós e que Ele nos proporcione uma nova bênção todos os dias. É como lemos: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O coração do crente é o altar de Deus, local de sua habitação. Maravilha, né? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo que habita no crente é simbolizado pelo fogo. O Espírito Santo que habita no crente, ele é simbolizado pelo fogo. Observamos, entretanto, que tanto no Antigo Testamento como hoje, cada crente tem a responsabilidade de manter o fogo aceso. Cada crente tem esta responsabilidade. Por que não devemos apagar o fogo? O fogo simboliza a própria pessoa de Deus. Ele é um fogo devorador, conforme diz Deuteronômio 9,3. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4,24. Quando Deus se revelou por meio de teofanias, ele sempre acompanhado pelo fogo. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Romanos 8,9. E deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. O que Paulo proíbe é: não apagueis o Espírito. E o que é isso? O que significa para nós? Apagar o Espírito é impedir ou resistir à sua ação dentro de nós. Então, observando as propriedades do fogo e comparando-as com as ações do Espírito Santo em nossa vida, podemos dizer que o fogo destrói, purifica, transforma ou modela, vivifica, aquece, guia e ilumina. Todas as virtudes e vitórias
da vida cristã depende do Espírito Santo. Apagar o Espírito é suprimir ou tornar inativa a sua ação dentro de nós. A frutificação espiritual e a capacitação para o serviço é obra do Espírito. Paulatinamente o Espírito está formando Cristo em nós. 2 Coríntios 3,18 diz assim: não devemos apagar o fogo do Espírito, porque sem ele a vida espiritual será impossível. É verdade. Como iremos nos conduzir? É por isso que temos que estar unidos. Não seja esta chama separada, que fica de longe. É só você ver, quando você passa dias sem se congregar, como você se sente. É complicado. Quando você se afasta de Deus, o inimigo se aproxima. Porque quando você se afasta da luz, as trevas se aproximam. Então que neste momento de reflexão, cada um de nós, indistintamente, venha recorrer ao Espírito Santo neste momento. Venha clamar ao Espírito Santo. Venha dizer: Espírito Santo maravilhoso, socorre-me. Socorre-me. Porque este Espírito Santo vivificou Jesus Cristo entre os mortos. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo entre os mortos, vivifique vossos corpos mortais. Que maravilha! Que momento de exaltação ao nosso Deus. Levante-se do chão, erga a cabeça. Pare de se dar as limitações. Pare de dizer que você não é nada, que você nasceu para sofrer. Isso aí só entristece Deus. Isso só entristece o Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia, não. Para com isso, isso é feio. Exalte Jesus Cristo. Exalte o Criador do Universo. A Bíblia é clara. Ela diz bem claramente: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em outro texto ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Está doente? Está enfermo? Então te levanta, faz um concerto com Deus, toma posse da tua vitória, da cura, da libertação. Força, ânimo. Porque Deus é a nossa vitória. Deus é o nosso baluarte, é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos socorre. É Ele que nos socorre. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos ajusta as mãos para a peleja. Tome posse agora em nome de Jesus. Seja forte e corajoso, independente da situação em que você se encontra. Diga não para a enfermidade, não para a miséria, não para tudo que é ruim. Você não é mais escravo, você é filho. Pois no livro de João, diz claramente: a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Tome posse agora desta herança. Receba em nome de Jesus a sua vitória. Que Deus abençoe. Que Deus nos livre de todo mal. Bendito é o Senhor da glória, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. E a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém.